Olá a todos, meu nome é Daniel e hoje lhes trago um vídeo onde quero discutir um pouco sobre a questão do aborto. Eu vou aqui analisar brevemente 4 argumentos muito recorrentes nessa discussão, que inclusive veio à tona novamente após algumas questões políticas aqui no país, e refutar eles como e refutá-los mostrando que todos eles padecem do mesmo vício. Bom, o primeiro que eu gostaria de abordar aqui é o argumento que fala que, uma vez que o Estado é laico, ele não deve pautar as suas decisões legais em valores religiosos, porque isso feriria a laicidade do Estado. E esse argumento ele falha pelo simples motivo de que ele pressupõe que o aborto não está entre as coisas que deveriam ser proibidas pelo Estado, porque, caso contrário, ele simplesmente se baseia no fato de que tudo aquilo que é um valor religioso não pode ser legislado pelo Estado. E ora, valores religiosos também são coisas como não matar, não roubar e, enfim, não enganar o próximo, todas essas coisas que são sim legisladas pelo Estado. Então, se alguém quer realmente se manter consistente nesse argumento da laicidade do Estado, ele deveria também se opor à proibição de coisas como assassinato e furto, coisas essas que estão presentes como proibidas no Decálogo, porque caso contrário, ele próprio estaria negando a sua premissa de que o Estado não deve compartilhar de valores religiosos. E isso deixa bem claro que o que acontece com esse argumento é aquela pressuposição que eu citei de que o aborto não está entre as coisas que devem ser proibidas pelo Estado, sendo, portanto, uma petição de princípio, o que é uma coisa comum a todos os outros 3 argumentos que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, o segundo é que o aborto é uma questão de saúde pública, porque muitas mulheres morrem ou prejudicam gravemente sua saúde tentando abortar de maneira clandestina. Portanto, o aborto, sendo uma questão que fere a saúde das mulheres e o Estado, tendo como uma de suas funções o cuidado para com a saúde de sua população, deveria também cuidar de realizar ele próprio de maneira legal ou regulamentar a realização do aborto. E esse argumento ele é muito frágil porque ele não percebe que também é uma petição de princípio. Porque, ora, para dar um exemplo bem claro sobre esse tema, uma pessoa poderia argumentar seguindo a exata mesma estrutura que um assaltante, alguém que assalta a mão armada, coloca em risco e muitas vezes perde a sua saúde totalmente, perde a sua vida, realizando o que realiza. E uma vez que o Estado cuida da saúde da população, ele deveria cuidar também da saúde dos assaltantes, legalizando, regulamentando o assalto e protegendo-os todos desses infortúnios que podem vir a ocorrer com eles no exercício dessa função. Mas por que aqueles que admitem que o aborto é uma questão de saúde pública não admitem esse ponto? Ora, é muito claro que a razão disso é porque para eles o assalto é uma coisa errada e que está entre as coisas que devem ser proibidas pelo Estado. Então, antes mesmo de falarem que o aborto é uma questão de saúde pública, eles já colocam na cabeça, por alguma razão, que o aborto não está entre as coisas que o Estado deveria proibir. Portanto, esse argumento só é bem sucedido se ele tiver como ponto de partida aquilo que ele quer provar, sendo um outro claro exemplo de petição de princípio. E o outro argumento um pouco diferente dessa questão é o argumento da aparência do feto. Talvez esse seja o que mais destoe da estrutura dos demais. Porém, ele fala que como o feto muitas vezes não parece um homem, muitas vezes é difícil de discernir o que é um feto daquilo que é um homem.
ou do que é um feto humano e o que é um feto de outro animal qualquer, um elefante, por exemplo, o feto não poderia ser considerado humano. Mas olha, esse argumento é absurdo em diversos níveis, porque com alguns pequenos ajustes alguém poderia fundamentar qualquer tipo de racialismo, por exemplo. Ora, qualquer tipo de raça, qualquer tipo de população em cujo local há uma certa hegemonia racial, vendo uma outra raça muito distinta, pode acabar pensando que não se trata de homens. Essas mesmas pessoas ficam horrorizadas quando sabem que alguns no passado consideravam que os negros não eram detentores de almas, justamente por essa dessemelhança física que há entre a raça deles e a raça dos negros. E a essa visão racista eles respondem abertamente que o que importa não é a aparência, mas sim que todos possuímos uma natureza humana. E ora, se o que importa não é a aparência, mas o fato de possuirmos uma natureza humana, pouco importa se o feto possui ou não uma aparência semelhante à de outro animal, ou então a do homem, em seus estados iniciais de concepção. Então esse argumento da aparência ele é muito perigoso por basear os diversos tipos de racismos, de absurdidades que existem, e também por desconsiderar a base principal para julgarmos o que qualifica alguém como homem ou não, que é exatamente a sua natureza, e não como ele aparenta. E, e por fim, a quarta questão é a questão da liberdade individual. Eles falam que o aborto é uma questão de liberdade. A gente ouve muito discursos como: eu não abortaria por ter valores subjetivos que contrariam o aborto, porém, eu não os imponho a todos, pois é uma questão de liberdade da mulher, liberdade da pessoa, enfim, muitas mulheres falam isso. Porém, ocorre que, novamente, voltando a uma redução ao absurdo, se um criminoso falasse, ou melhor, se alguém dissesse que um criminoso tem a sua liberdade exercida quando rouba as pessoas, todo mundo falaria que a liberdade dele acaba quando encontra a liberdade do outro, ou algo do gênero, dizendo, portanto, que, embora o criminoso tenha sua liberdade, ele não pode, com ela, ferir a liberdade do outro, violar a liberdade e os direitos de outro. E ora, a partir desse argumento, tem-se a ideia de que a liberdade das pessoas acabam quando entram os direitos das outras pessoas. Portanto, se esse argumento quer ser bem sucedido, primeiramente ele tem que argumentar que o feto não é um indivíduo dotado de direitos, mas especialmente que não é um indivíduo dotado do direito à vida, o direito fundamental para os demais. E se ele não faz isso, nada mais faz do que pressupor como verdadeira a afirmação de que os fetos não possuem o direito à vida, de que eles nada mais são que uma coisa não humana ou simplesmente humanos que não são detentores do direito de viver. E como esse ponto passa despercebido, subjacente a todas essas questões, também é uma petição de princípio. Então, desses quatro argumentos, só um foge um pouco, na verdade, dessa questão da petição de princípio. Mas, no geral, todos esses são argumentos que, apesar de muito populares, são extremamente frágeis e superficiais. E é interessante discutir essas questões porque, muitas vezes, nos debates públicos, o que acontece é que vários argumentos se chocam sem nunca chegar a uma conclusão ou sem nunca existir um avanço claro na argumentação, porque não é feita uma análise mais substancial do que realmente está em jogo nessa questão. No aborto, nós vimos na análise desses argumentos que o que está em jogo é se o feto é ou não uma vida humana dotada de direitos. Esse é o ponto central da discussão, que esses argumentos todos evitam tocar. Então, se em vários tipos de discussões esses fundamentos, essas substâncias
sobre as quais os argumentos estão fundamentados não são trazidas à tona, as cartas não são colocadas à mesa, o que acontece é que estaremos sujeitos a ficar sempre em debates que vão e vêm sem nunca chegar a lugar nenhum. E, bom, basicamente era isso. Quis conversar um pouco sobre a questão do aborto e o que realmente está em jogo e refutar algum desses argumentos populares favoráveis ao aborto. Se gostaram, deixem um like, comentem e até a próxima.